Outro escândalo acabou de acontecer hoje e é ainda pior do que o de Epstein. Isso nos faz questionar qual será o futuro da família real. A verdade chocante por trás do retiro de bem-estar de verão da rainha Camila acaba de ser exposta. Durante anos, ela desaparecia discretamente por 2 semanas em uma vila isolada, cortando todo contato. Mas não era um retiro, era uma fortaleza sombria, escondendo a sala de Ana. Uma prisão contendo milhares de fotografias da falecida princesa rasgadas com lâminas. Seus olhos riscados com tinta vermelha. A fachada gentil desmoronou, dando lugar a uma obsessão mórbida de ciúme. O choque explodiu quando o príncipe William e o rei Charles arrombaram pessoalmente as fechaduras para invadir esse esconderijo no meio da noite. Diante da cena imunda e de um dossiê secreto de vigilância, o futuro rei apontou diretamente para sua madrasta. Sem misericórdia, William armou uma armadilha para despir Camila de sua arrogância. Ele a forçou a se ajoelhar para limpar manualmente seu altar de ódio, confiscando permanentemente suas chaves e sua liberdade. Mas será que essa sentença brutal é suficiente para enterrar um abismo tão profundo de pecado? Como o rei Charles conseguirá lidar ao ver sua atual esposa profanar o legado da falecida com seus próprios olhos? E quando um filho decide usar os métodos mais implacáveis para vingar sua mãe, a monarquia conseguirá sobreviver a esse choque sísmico? As férias anuais de verão da família sempre foram uma imagem perfeita para a mídia. Sorrisos e acenos para as câmeras, roupas cuidadosamente escolhidas para demonstrar uma unidade inquebrável. Mas, por trás das portas fechadas, câmeras de segurança operavam silenciosa e incessantemente. William vinha rastreando pacientemente uma falha durante os últimos 3 anos. A cada segunda semana de março, Camila desaparecia. Nenhuma escolta de segurança a acompanhava, nenhum carro oficial com bandeiras reais. Ela saía por uma saída de incêndio estreita, escondida na ala oeste, normalmente reservada para funcionários de baixo escalão descartarem o lixo. William permanecia em silêncio na sala de segurança, seus olhos azuis, profundos, fixos nos monitores. As imagens em preto e branco mostravam claramente a silhueta da rainha. Ela usava um manto escuro, com a gola levantada cobrindo metade do rosto. Nenhum servo era autorizado a se aproximar. Com as próprias mãos, ela carregava 3 grandes bolsas de couro pretas, jogando-as com esforço no porta-malas de um SUV com placas civis comuns. William ampliou a imagem. Sua mão apertou a borda da mesa metálica. Aquelas bolsas eram pesadas demais para conter roupas ou cosméticos. Sua postura curvada e os músculos tensos dos ombros, ao levantá-las, denunciavam o peso real. Com profunda suspeita e o instinto de alguém nascido em meio a intrigas, William passou a noite inteira anterior revisando pessoalmente o sistema de câmeras no corredor subterrâneo onde ficavam os cofres privados da família. As provas estavam claras diante de seus olhos. Pilhas espessas de dinheiro, notas não rastreáveis que nunca passaram por qualquer sistema eletrônico, haviam sido retiradas silenciosamente bem debaixo do nariz dos guardas noturnos. Camila estava usando enormes quantias de dinheiro. Ela estava construindo uma vida paralela, um lugar secreto, um mundo completamente fora da vista de qualquer membro da monarquia. A indignação tomou conta de William. Esconder uma fortaleza secreta usando dinheiro roubado dentro da própria casa era um insulto imperdoável. Isso destruía a máscara hipócrita que ela sempre usava. Ele não precisava de uma investigação interna. Não confiava em ninguém da segurança posicionada por Charles ao redor de Camila. Qualquer relatório seria abafado. Na noite anterior à partida dela, o ar na garagem subterrânea estava frio, impregnado com um cheiro de óleo de motor. William vestia um casaco escuro, abandonando completamente a postura de futuro rei. Ele próprio rastejou por baixo do SUV de Camila no estacionamento sombrio. Com decisão, fixou um dispositivo rastreador magnético no eixo do veículo, escondendo-o em um ponto coberto de lama. Na manhã seguinte, o SUV saiu dos portões do palácio. Na tela do telefone de William, um ponto vermelho começou a piscar. Ele se moveu continuamente por 6 horas, ignorando completamente as rotas que levavam ao tradicional retiro na Escócia. Em vez disso, mergulhou profundamente em uma floresta remota, inexistente em mapas turísticos. No norte da Inglaterra, o ponto vermelho parou em um terreno isolado. Usando imagens de satélite de alta resolução, William viu um complexo cercado por arame farpado reforçado e um sistema denso de câmeras voltadas para fora, sem vizinhos civis, sem casas próximas, nenhuma estrutura de resort.
O crime de Camila estava ali, alimentado por pilhas de dinheiro roubado, esperando para ser exposto. William se recusou a ir sozinho. Ele não precisava de escolta, mas precisava de alguém para testemunhar aquela verdade imunda com os próprios olhos. Precisava do homem que trouxe Camila para cima da família, para enxergar o que estava acontecendo às suas costas, financiado com seu próprio dinheiro. Ele abriu bruscamente as portas do escritório do rei Charles, sem rodeios, sem formalidades. William avançou e lançou o telefone mostrando a rota de Camila sobre a mesa de carvalho diante do pai. O ponto vermelho ainda piscava na floresta. Com uma frieza implacável e um olhar que não aceitava recusa, William obrigou o pai a vestir o casaco. O carro escuro, dirigido pelo próprio William, cortou a noite, deixando para trás as luzes brilhantes de Londres. O rei Charles estava sentado no banco do passageiro, suas mãos envelhecidas apertando o casaco. Suor frio escorria por sua testa. O espaço dentro do carro era sufocante e tenso. Nenhum dos dois disse uma palavra. Charles sentia a escuridão iminente pelo maxilar travado do filho, pelos punhos cerrados no volante e pelo olhar fixo na estrada. Ele não ousava fazer perguntas. No fundo, o medo e a culpa do passado sufocavam sua voz. Quando o carro apagou os faróis e avançou lentamente sobre folhas úmidas, aproximando-se da cerca de arame farpado da vila, o silêncio da floresta tornou-se opressor. William retirou a chave do carro e pegou um dispositivo preto do bolso. Ativou um bloqueador de sinal, desligando todo o sistema de câmeras externas que os observava com luzes vermelhas. Eles se esconderam nas sombras. Aproveitando no momento em que Camila havia acabado de sair com o V para buscar mais suprimentos em uma cidade próxima, William pegou um alicate de corte. Os músculos de seus braços se contraíram enquanto ele partia a corrente de ferro do portão lateral. Pai e filho entraram furtivamente no pátio escuro, coberto de ervas daninhas que chegavam até os joelhos. A casa de 3 andares, escondida na floresta, estava completamente sem empregados ou seguranças. O ar no interior, atingiu seus narizes no momento em que a porta da frente foi aberta. Era um cheiro denso de umidade, o odor de um lugar fechado por muito tempo, misturado com produtos de limpeza baratos. Todas as janelas estavam completamente vedadas, com grossas cortinas pretas, cujas bordas estavam firmemente presas aos caixilhos, impedindo que qualquer raio de luz entrasse ou saísse. Não era um lugar para descanso ou lazer ao sol. Parecia mais uma prisão construída para esconder segredos podres e indescritíveis. William vasculhou cada cômodo do andar térreo. Não havia roupas luxuosas, nem livros, nem decorações caras típicas de Camila. O espaço estava vazio, frio. Ele iluminou com a lanterna o chão de madeira coberto por uma espessa camada de poeira, seguindo marcas profundas que levavam ao final de um corredor escuro. Seus passos pararam diante de uma sólida porta de carvalho, localizada no fundo de uma escada que levava ao porão. Essa porta era diferente. Não tinha maçaneta comum. Estava trancada com 3 enormes cadeados de metal, enferrujados, mas extremamente resistentes, fixados ao quadro de aço. A vilã estava escondendo algo lá embaixo. William ergueu a alavanca de aço que havia trazido do porta-malas do carro. A ponta afiada encaixou-se firmemente entre o cadeado e o batente. Ele firmou os pés, reuniu toda a força dos ombros e dos braços e fez força. Seus músculos se tensionaram, sua testa brilhou com suor sob o casaco pesado. Os fechos metálicos se dobraram e depois se romperam, caindo em pedaços sobre o chão de tijolos. A porta de carvalho se abriu violentamente, revelando um espaço completamente escuro que irradiava um frio arrepiante. O rei Charles desceu com passos pesados. Ele recuou um passo, segurando o batente da porta. Seus olhos se arregalaram. Sua respiração travou ao ver o feixe de luz da lanterna de William varrer o ambiente. As 4 paredes do porão não tinham papel de parede. Suas superfícies irregulares estavam totalmente cobertas por milhares de fotografias da princesa Diana. Mas aquilo não era um memorial. Cada imagem, desde recortes antigos de revistas com seu sorriso radiante até fotos familiares mal recortadas, havia sido destruída. Cortes frenéticos e impiedosos de lâminas atravessavam os sorrisos. Os olhos nas fotos haviam sido arrancados com tesouras e depois cobertos com tinta vermelha escura que escorria pelas bordas como sangue seco. Dezenas de artigos antigos, elogiando sua beleza, suas obras de caridade e sua influência global, estavam fixados com centenas de pregos enferrujados em um grande painel de cortiça no canto da sala. Era um altar de ciúme doentio, uma tortura psicológica infligida à falecida.
No centro do porão úmido havia uma mesa de madeira apodrecida com uma perna instável. Sobre sua superfície arranhada estavam um caderno de couro preto e uma pequena caixa de ferro aberta. William avançou sobre os pedaços de papel espalhados no chão, afastando com o pé as fotos mutiladas. Ele se lançou até a caixa de ferro. Dentro não havia joias nem cartas pessoais. Havia dezenas de extratos bancários, contratos de compra de terrenos cuidadosamente impressos e recibos de transferências com carimbos vermelhos. William folheou tudo rapidamente. Todos aqueles documentos não estavam no nome real dela, estavam registrados sob um pseudônimo estrangeiro, mas a assinatura em tinta azul na parte inferior de cada recibo, inclinada, firme e afiada, era inconfundivelmente de Camila. A prova central estava em suas mãos. A rainha havia usado enormes quantias de dinheiro, desviadas secretamente dos cofres da família ao longo dos anos, para comprar aquele terreno isolado, construir as cercas e manter aquele santuário de ódio. Ela nunca havia escapado da sombra de Diana. Ela a aprisionou ali para satisfazer sua inveja desprezível. William enfiou todos os documentos e o caderno dentro do forro do casaco. Ele fechou o zíper até o colarinho. Virou-se para olhar Charles. O rei da Inglaterra estava tremendo, com os ombros caídos, os olhos fixos nos rostos rasgados na parede. Ele havia visto a verdadeira natureza cruel da mulher, por quem havia sacrificado a honra da coroa. O silêncio de Charles naquele momento era a confissão do fracasso mais humilhante de sua vida. De repente, um feixe de luz atravessou a janela coberta pelas cortinas. O som de pneus sobre o cascalho ecoou. Camila havia voltado. O silêncio do porão foi quebrado. O predador e a presa estavam prestes a se enfrentar. Não havia mais volta. Os faróis do UV iluminaram o interior através de uma abertura na cortina preta. A mente, por trás de tudo, havia retornado à sua fortaleza. No porão, William permanecia imóvel, como uma estátua de gelo, com o casaco volumoso escondendo as provas. Ao seu lado, o rei Charles recuava contra a parede, tremendo. Seus olhos estavam fixos nos rostos mutilados de sua falecida esposa. Ele não ousava olhar para a porta aberta. Passos ecoaram descendo lentamente pelas escadas de madeira. Não havia pressa, não havia medo. Camila desceu, parou no último degrau. Seu olhar frio percorreu os cadeados quebrados no chão. Depois, repousou lentamente sobre os dois homens mais poderosos da monarquia, de pé no centro do altar de ódio que ela mesma havia criado. Não houve sequer um piscar de desconcerto. A máscara de uma rainha gentil e resiliente, que sempre sorria para as câmeras da mídia, se despedaçou instantaneamente, dando lugar a uma arrogância suprema. O canto da boca de Camila se contraiu, formando um sorriso frio e desprezível. Ela avançou com passos longos diretamente para o centro da sala, passando pelo rei Charles, como se ele fosse apenas um móvel sem valor. Camila estendeu a mão, suas unhas perfeitamente cuidadas, cravando-se em uma fotografia da princesa Diana usando um vestido de gala brilhante. Ela arrancou a foto do prego enferrujado. Diante de Charles, Camila rasgou a imagem ao meio com as duas mãos, deixando os pedaços caírem no chão, bem aos pés dele. O gesto foi lento, deliberado e extremamente provocador. Ela não tentou negar uma única palavra. Com uma atitude arrogante, ergueu o queixo e apontou diretamente para a parede destruída. Admitiu abertamente que aquele era o único lugar no mundo onde podia viver sua verdadeira natureza, alimentando o profundo desprezo por um fantasma que se recusava a soltar sua coroa. Camila fixou o olhar no rosto pálido de Charles, zombando de sua fraqueza. Com desprezo, lançou a acusação diretamente contra o orgulho do chefe da monarquia, afirmando que foi a covardia dele, ao permitir que as lembranças de sua ex-esposa permanecessem no palácio, que a levou a construir aquele porão para apagar aquela figura assombrada. William apertou a borda do casaco, sentindo a rigidez dos documentos roubados pressionando contra seu peito. Ele leu a confiança doentia nos olhos de Camila. Ela o estava desafiando. Ela sabia que ele havia levado as provas financeiras, mas, na mente dessa mulher ambiciosa, ela apostava em algo maior, a imagem da monarquia. Camila acreditava que uma família que vive de glamour e aparência preferiria engolir aquela sujeira sufocante a expor seus segredos ao público. Ela tinha certeza de que Charles usaria seu poder como pai e rei para obrigar William a destruir aquelas provas ali mesmo, encobrindo tudo. Em sua arrogância, Camila pensava que sairia ilesa, voltaria ao palácio e continuaria sendo uma rainha respeitada, deixando pai e filho presos em sua impotência. Mas ela não sabia que o que William havia levado não era apenas papel.
Era a sentença de morte de seu poder. A viagem de volta a Londres ocorreu em um silêncio sufocante, como se o ar dentro do carro tivesse sido drenado. Charles se encolheu no canto do banco, evitando qualquer contato visual, suas mãos suadas firmemente entrelaçadas. Camila, ao contrário, mantinha a postura ereta no banco traseiro, seu queixo erguido, o olhar fixo na escuridão além da janela, carregando a aura de alguém que acreditava ter o controle absoluto. Quando as grandes portas de madeira da sala principal do palácio se abriram, Camila pretendia seguir direto para seus aposentos. Mas seus passos pararam abruptamente sobre o tapete vermelho. A princesa Anne já estava lá, sentada em uma poltrona de couro escuro no centro da sala. O ambiente não era iluminado por lustres brilhantes. Apenas uma luz fraca de um abajur revelava o rosto frio e austero da princesa. Anne não se levantou, não ofereceu nenhuma formalidade. Em vez disso, lançou um objeto pesado sobre a mesa de vidro. Era um conjunto de escrituras de propriedades, livros grossos com o selo real, comprovando a posse de castelos, terras e fundos da família, acumulados por gerações. Camila franziu o rosto. Uma pequena fissura surgiu em sua confiança. Anne, sem rodeios, apontou para os documentos e declarou friamente que Camila estava completamente enganada. A força da monarquia não estava na imagem pública, mas no controle do patrimônio. Ela ignorou completamente Charles e olhou diretamente para William. Com um gesto firme, entregou a ele o poder total de decisão. Anne deixou claro que, enquanto aquelas provas estivessem nas mãos de William, Camila estava completamente sem poder. Foi o golpe final. Camila ficou imóvel. Sua arrogância começou a desmoronar. Pela primeira vez naquela noite, suas mãos tremiam. Ela percebeu que estava completamente sozinha, diante do verdadeiro poder. De volta ao seu escritório, William trancou a porta com força. Fechou as cortinas e acendeu apenas uma luz sobre a mesa. Retirou os documentos do casaco e os espalhou cuidadosamente. Seus dedos percorreram cada linha, cada número, cada transação. Seus olhos estavam cheios de raiva. Ele estava analisando cada detalhe da corrupção. De repente, seus dedos pararam. Seus olhos se estreitaram, fixando-se em um detalhe incomum na borda esquerda do extrato do 8º mês, na coluna de entradas. Em vez de retiradas diretas de dinheiro do cofre secreto do palácio, como ele havia inicialmente deduzido, apareceu um número de conta estranho. Essa conta vinha transferindo continuamente enormes quantias de dinheiro, chegando a centenas de milhares de libras por trimestre, para a conta falsa de Camila, sob o disfarce sofisticado de doações beneficentes anônimas. Esse número lhe era extremamente familiar. Parecia gravado em sua memória desde os primeiros dias em que começou a administrar os assuntos patrimoniais da família. William empurrou a cadeira para trás com força. Correu até o cofre de aço à prova de fogo no canto da sala. Seus dedos giraram o disco com rapidez. Ele abriu a gaveta inferior, onde estavam guardados os documentos mais antigos. Após revirar por alguns instantes, retirou uma pasta com cantos de latão, desgastada e amarelada pelo tempo. Era o dossiê que registrava todo o legado financeiro de sua mãe, a princesa Diana. Levou o arquivo antigo até a mesa, prendendo a respiração enquanto folheava as páginas finas como papel de seda. Procurou a seção com os códigos bancários. Colocou o documento antigo ao lado do novo extrato com carimbo vermelho de Camila. Comparou os números um por um. Número 4, número 7, número 9. Uma correspondência absoluta até o último dígito. As veias na testa de William pulsavam, seu peito se encheu de uma fúria primitiva. O número da conta que financiava aquele bunker secreto era o número original da conta do Fundo de Caridade Memorial da Princesa Diana. Uma verdade horrível, suja e profundamente cruel veio à tona, destruindo todas as suposições anteriores. Camila não havia roubado apenas algumas quantias insignificantes do fundo pessoal do marido. Por trás de sua fachada de rainha compassiva, ela havia subornado gerentes de baixo nível, falsificado autorizações de pagamento e, durante anos, drenado silenciosamente milhões de libras do próprio fundo de caridade que levava o nome da mulher que ela tanto desprezava. Camila usou o dinheiro dos mortos. Ela roubou recursos destinados a orfanatos e a ajudar pessoas necessitadas para comprar terras isoladas, construir cercas de arame farpado e manter aquele bunker subterrâneo repugnante.
repugnante. Esse crime ultrapassava qualquer conflito familiar comum. Era a forma mais suja de corrupção, a profanação máxima do legado de uma lenda. Para William, sua inimiga não era mais apenas uma madrasta amarga ou uma rival por afeto. Ela havia revelado sua verdadeira face. Uma criminosa desprezível, um parasita que se alimentava do legado dos mortos para sustentar sua inveja doentia. O sol começava a nascer, enquanto a névoa ainda cobria os jardins do palácio. William não caminhava sozinho. Atrás dele vinham 3 homens fortes, ex-agentes de operações especiais de uma equipe de segurança privada. Não usavam uniformes reais nem insígnias. Eram homens de fora, com rostos frios, leais apenas ao poder absoluto e aos pagamentos assinados pessoalmente por William. Eles invadiram diretamente o quarto de Camila sem bater. Ela acabara de abrir os olhos, sem tempo para reagir, sem tempo sequer para exigir o respeito devido a uma rainha. Um monte de extratos bancários do fundo de caridade de Diana foi jogado sobre a cama, deslizando até seu rosto. O número da conta estava circulado em vermelho, queimando em seus olhos como uma acusação. William permaneceu de pé ao pé da cama, braços cruzados. Ele não gritou, não fez ameaças. Seu olhar, afiado como uma lâmina, transmitia a sentença final. Com uma ordem curta, ele obrigou Camila a tirar suas roupas luxuosas e vestir roupas simples e escuras. Os 3 seguranças avançaram, agarraram-na pelos braços e a empurraram para dentro de uma van fechada sem janelas. O veículo arrancou em alta velocidade rumo à vila na floresta. O ar frio da manhã apenas intensificava a atmosfera sombria do lugar. No bunker subterrâneo, sob uma luz forte, William chutou sacos de lixo pretos e mal cheirosos para diante dela. A sentença havia começado, sem câmeras, sem advogados, sem tribunal, apenas punição absoluta. A antiga rainha foi forçada a limpar com as próprias mãos o lixo gerado por seu ódio. Camila hesitou. William estalou os dedos. Um guarda avançou e a forçou de joelhos no chão sujo. Ela não teve escolha. Tremendo, começou a arrancar uma a uma as fotos da princesa Diana da parede. Usou suas unhas, tratadas nos melhores salões, para raspar os pregos enferrujados. Arrastou-se pelo chão frio, recolhendo lâminas e pedaços de papel rasgados. Suas unhas se quebraram. Suas mãos começaram a sangrar, mas William permaneceu observando, proibindo qualquer ajuda. Ele a obrigou a sentir cada dor, cada humilhação. Horas se passaram. Quando a última parede ficou limpa, revelando os tijolos ásperos por baixo, William aproximou-se da mesa. Retirou do casaco um documento branco e impecável. Colocou-o sobre a mesa ao lado de uma caneta. Com uma voz firme, ordenou que Camila assinasse. A assinatura retiraria todo o seu acesso aos fundos reais e transferiria o controle total da propriedade e das contas para William. Camila pegou a caneta. Suas mãos tremiam violentamente. Lágrimas caíam sobre o papel, borrando a tinta. Ela sabia que aquele era o fim. Assim que terminou, William pegou o documento sem hesitar. Dobrou-o cuidadosamente e o guardou no bolso. Arrancou o pesado molho de chaves do casaco de Camila. Os seguranças entraram, a agarraram e a arrastaram para fora do bunker. Ela foi empurrada para o pátio coberto de grama seca. William saiu por último. Virou-se e fechou a porta de carvalho com força. Com as próprias mãos, trancou-a com novos cadeados de aço. A vila e seus segredos ficaram selados para sempre. Camila permaneceu ali, tremendo, sem nada. William guardou as chaves e entrou no carro. Partiu sem olhar para trás. Você sente satisfação ao ver a vilã punida? Ou tristeza pelas feridas que nunca cicatrizarão? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos. E clique no próximo vídeo exibido na sua tela. Você vai gostar.